Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar o MTV Debate ao vivo. Agora está ao vivo. Pronto para mais uma discussão da pertinência em conteste. Eu gostei desse negócio. Pertinente. Não fui eu que inventei, não, hein? Pertinência em conteste. Vamos ver o que nos aguarda, então, para essa noite, já com essa pertinência em conteste. Vamos lá. Ao relacionar a homossexualidade com casos de pedofilia na Igreja Católica e negar qualquer ligação com o celibato, os poderosos do Vaticano só pioraram a situação. A Igreja Católica está em crise. Novos escândalos de abusos físico e sexual envolvendo menores e padres estão toda hora na mídia para chocar a opinião pública internacional. E os escândalos ao redor do mundo não dizem respeito só a menores e casos homossexuais. O presidente do Paraguai e ex-bispo católico teve de reconhecer a paternidade de crianças que nasceram na época em que ainda usava batina. Afinal, castidade e celibato são responsáveis pelos escândalos na Igreja Católica? Que loucura isso, né, rapaziada? Isso eu acho que vai pegar fogo esse programa hoje. E para começar o nosso debate, como a gente sempre faz, eu vou fazer uma apresentação assim rapidinho, bate-bola. À minha direita aqui está o Reinaldo Azevedo, articulista da revista Veja, tá? E à minha esquerda é Reginaldo Manzotti, padre, já lançou 8 CDs. É verdade. É isso, e um né? livro, 10 respostas para mudar a sua vida. Pô, isso é muito sucinto, né? 10 respostas é muito bom. Vanessa de Oliveira, escritora e ex-garota de programa, né? Priscila Correia, bióloga e católica. Exato. Adorei essa. Você viu? Epíteto, não? Eu sou jornalista católico. Ah, também. Pô, também sou católico, hein, gente? Rose Vilela, psicóloga, sexóloga da Unifesp. E Sidney Silveira, secretário da Sociedade Tomás de Aquino, adoro São Tomás, do editor Sétimo Selo, certo? Bom, o negócio é o seguinte, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Eu acho o seguinte, vou falar com o padre. Bom, né, padre, é o seguinte, eu queria ser padre quando era criança. Certo. Mas eu acho que devem ter coisas muito específicas, como vocação, essa coisa mais. Mas sempre no meu imaginário, eu sempre pensei assim, sobre o celibato, essa coisa que eu pensei, eu já tentei eu quis ser virgem, eu queria ser monge, tá? Mas eu sempre tinha uma coisa que eu sempre considerava muito difícil, porque é uma coisa testicular, né? Você tem uma coisa chamada IFP, que é intensa fabricação de porra. Né? Então, e essa é uma questão fisiológica, né? Então, o que eu quero saber, com esses meandros todos que estão acontecendo, a questão do celibato, ela não seria uma questão que justamente a igreja fala que o homossexualismo é uma coisa antinatural? Não seria o celibato uma coisa antinatural? Não. Primeiro porque o começo do VT de início é falacioso. Porque quando o Papa disse, quando o Bertone, que é o segundo na escala, disse e comparou a questão da homossexualidade com a pedofilia, ele estava falando dos casos internos da igreja. Ele estava olhando todos os casos e ele estava dizendo que 10% é realmente pedofilia no sentido estrito. 60% são de efebofilia. Efebofilia? Efebofilia é atração por um jovem de éfebos. Gostar de rapazes, de menores. E, no caso, somente neste caso, 30% seria de heterossexualidade. Então, o Bertone estava se referindo ad intra. Ele estava refletindo a estatística da Santa Sé. Então, é falacioso dizer. Pois está certo. Agora rebaterei com o seguinte contra-argumento. Tudo bem, tem esses percentuais, essas distinções internas de sexualidade. Mas em se tratando de uma instituição que é a Igreja Católica, que rebate a sexualidade dentro do seu próprio seio, quer dizer, dentro do clero, né? Então, será que essa resposta também não é uma coisa meio porque, esquisita? Veja, nós estamos falando de um percentual mínimo. Está se fazendo... Primeiro, a igreja não é paraíso dos anjos. Ela é feita de seres humanos de carne e osso. Nós estamos falando, no mundo, de 490 mil sacerdotes.
no Brasil, 19 mil sacerdotes. E estamos falando de casos de pedofilia de 2%. Então, nós estamos falando de uma quantidade mínima. Isso não minimiza o problema tem que ser enfrentado, a igreja tem que fazer uma autocrítica. Agora, você pegar uma baixa estatística e dizer que a igreja é um covil de pedófilos, aí tem uma discrepância absurda. É um exagero. Agora, ao mesmo tempo, a gente há de convir também o seguinte, esse tipo de percentual, essa estatística, a gente chegar para alô, você é pedófilo ou não, vai ser difícil, a não ser pegando o cara com a boca na botija, não é verdade? Então também tem uma parte meio escondida que deve existir. Só que a igreja enfrentou o problema. Nós temos documentos muito claros que a igreja ela foi uma das primeiras a levantar a bandeira da questão dos problemas afetivos, sexuais dentro do sacerdócio. Segundo, não vamos confundir. Castidade é para todo mundo. Você é casado? Sou. Você tem que ser casto. Sou castíssimo. Perfeito. Então, a questão aqui não pode ser discutida a castidade, que a castidade, ela é uma virtude moral que tem por base a temperança, que é cardeal. Então, você falou, é uma questão de escroto. É uma questão só que o ser humano não se limita à sexualidade. Mas há um método para separar a fisiologia... A maturidade. Por favor, vamos abrir a roda e enlarguecer no bom sentido.